E aí galera, saudações, aqui quem fala mais uma vez para vocês é o Joel, do canal Poli Artes Marciais. E eu tô aqui para compartilhar com vocês hoje mais uma das lições de um velho mestre. E a lição que eu vou passar aqui para vocês hoje, ela é relacionada a um tema que é o que eu recebo mais dúvidas. Disparado é o que eu recebo mais dúvidas de tudo, que é sobre o medo. Que tipo de medo, digamos assim? De todas as naturalidades do medo. Muitas vezes é medo de lutar, muitas vezes é quando acontece uma situação real de perigo, a pessoa tem medo e trava, ou medo de executar um golpe um pouco mais complexo. Então, de todas as formas de medo, eu recebo muitas dúvidas de como resolver isso, como solucionar o medo. E uma das grandes lições que eu recebi, que eu vou passar aqui para vocês agora, é a seguinte: pra gente lidar melhor com o nosso inimigo, a gente tem que conhecer o nosso inimigo, o nosso oponente. E com o medo não é diferente. Pra gente saber como lidar com o nosso medo, a gente tem que conhecer melhor o nosso medo. Depois de receber esse conhecimento de um velho mestre, eu passei a desenvolver, e com anos de experiência eu acabei desenvolvendo e aplicando, que resolve muito, dá muito certo, não só para mim, como para diversas pessoas para quem eu já ensinei isso. 3 técnicas para você superar o medo, ou para você lidar melhor com o medo. Uma das coisas mais importantes que, antes de tudo, vocês precisam saber é que o medo não é uma coisa ruim. Todos nós temos essa mentalidade de encarar o medo como uma coisa muito ruim. Só que o medo, ele é um ótimo termômetro. Ele é que vai te dizer se a situação é de perigo ou não, se é arriscada ou não. Então, o medo não é ruim. Se você fosse uma pessoa completamente sem medo, você com certeza teria muito mais chances de se meter em encrenca ou então de se prejudicar. Vou dar um exemplo básico aqui. Se você não tivesse medo nenhum, você andaria na rua sem olhar para os lados. Você não teria medo de ser atropelado. Então, a sua chance de ser atropelado era muito maior. Se você não tem medo nenhum na hora da luta, você não teria por que levantar a guarda ou por que treinar defesas, porque você não tem medo de ser atingido. Então você seria atingido. Então é aí que está. O medo, na verdade, ele é bom. O medo, na verdade, ele nos ajuda. O que não pode acontecer é o medo te travar, ou seja, você não saber o que fazer quando você sente medo. E aí que entra as 3 lições que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Digamos, por exemplo, que você tenha medo como eu tive. Vou dar um exemplo aqui do meu medo. Quando eu era mais novo, que eu comecei a ingressar na arte marcial, eu tinha um certo medo, um certo receio de fazer apresentações públicas, ou seja, onde todo mundo estaria assistindo ali. Às vezes eram algumas demonstrações de autodefesa que a gente fazia em praça pública, e eu tinha medo disso. E naturalmente eu pensava que aquilo era medo de me apresentar em público, mas eu achava aquilo estranho, porque eu não tinha muito medo de falar em público, eu sempre fui despojado, extrovertido, bem comunicativo. Eu nunca tive esse medo de falar em público, mas de me apresentar, a parte da arte marcial, eu tinha esse medo. E aí foi aí que eu aprendi uma das primeiras lições que eu vou passar aqui para vocês hoje, que é: se você tem um medo relacionado à arte marcial ou não, ou a qualquer outro tipo de medo, você pode meditar sobre esse medo. Como assim meditar? Quando eu digo meditar sobre o medo, não é você parar lá na posição da lótus, recitar algum mantra. Não dessa forma. Existe também esse tipo de meditação, mas a meditação do medo não é essa. Você deve simplesmente parar durante algum momento, não importa se você está sentado, deitado, em pé, andando. De qualquer forma, parar e pensar sobre aquele medo. Tira uns 10, 20 minutos para você pensar sobre a real razão daquele medo. Por que você sente aquilo? Porque muitas vezes o seu real medo não é aquilo que você pensa. Por exemplo, no meu caso eu pensava que era medo do público. Era uma vergonha de me apresentar em público. Quando eu parei, que eu fui meditar sobre esse medo, eu falei: não, ok, eu tenho medo de me apresentar em público, mas por que eu tenho esse medo? Ah, mas porque eu tenho medo de errar e o pessoal ver. Tá, mas por que você tem esse medo de errar? Ah, eu tenho medo de, se acontecer algum acidente, eu acabar me machucando algum dos alunos e aquilo vai ficar uma imagem ruim. Então foi aí que eu descobri o verdadeiro medo que eu tinha. Meu medo não era o medo do público. O medo que eu tinha era de acontecer algum acidente e acabar alguém se machucando, ou eu, ou o aluno que estava fazendo a apresentação comigo, acabar se machucando. Então esse era o meu medo verdadeiro. Então, com algum tempo, obviamente que não foi tão rápido assim que eu descobri, mas uma questão de 1, 2 horas meditando sobre aquele medo, pensando sobre aquilo, às vezes 10, 20 minutos, eu consegui descobrir qual era o meu verdadeiro medo. E aí eu pude partir para o próximo passo, ou seja, o passo 2 para você superar o seu medo, que é o seguinte: se você já sabe qual é o seu verdadeiro medo, então você tem que se perguntar: qual é o pior que pode acontecer?
O que de pior pode acontecer? E eu parei e pensei naquele momento, falei, o pior, o máximo que pode acontecer ali é eu pedir desculpas, ou senão as pessoas vão achar realmente aquilo um pouco estranho, mas depois a gente conversando vai demonstrar que aquilo ali foi um acidente, que acontece, é normal, acontece. Você treina arte marcial há muito tempo, sabe que em algum momento pode acontecer algum acidente. Ninguém está livre de acontecer acidente e também não poderia naquela demonstração ali acontecer algo muito grave, não tinha essa chance. Então, ou seja, aquele medo que eu tinha não era tão grave. Não poderia acontecer grandes chances de se machucar ali, não tinha muita chance de se machucar. Então eu passei a ter pouco menos de medo daquela situação, comecei a me sair um pouco melhor. E aí vem o terceiro passo, que o terceiro passo é você trabalhar e treinar em cima do seu medo. Aí eu comecei a treinar muito, dar muito mais ênfase naquilo, em como eu ia aplicar tal técnica, em como eu ia fazer com um parceiro ali para não machucá-lo, de uma forma que deixasse a técnica real, ou seja, demonstrando que a técnica funcionaria, mas que não machucasse. Você executando, treinando essas 3 lições aqui diariamente, com qualquer tipo de medo que eu te ensinei aqui, você não vai mais ter essa questão da paralisia, o medo te paralisar. Quando você sentir o medo, você vai saber como reagir, porque você vai estar pronto para isso. Então, se você tem o medo, faz isso. Medita sobre o seu medo, depois você identifica qual a pior coisa que pode acontecer e depois você treina assiduamente aquilo para você estar preparado para aquilo. Para quando acontecer novamente, você não ter mais aquele medo, porque você já vai saber que você já está pronto para resolver aquele medo. Uma outra dica aqui muito importante que eu quero deixar, que não era, na verdade, o assunto aqui do vídeo, mas que eu quero deixar de bônus para vocês aqui, de brinde, que vai ajudar muito para vocês também, é a técnica de você treinar a mente e o corpo. O que acontece? Muitas das vezes dentro da arte marcial, o nosso medo nem sempre está relacionado à mente. Muitas vezes o nosso medo vai estar relacionado ao corpo. Como assim? Por exemplo, se você treinou uma técnica, digamos que é uma técnica mais complexa, que envolve uma técnica de sacrifício, uma técnica de salto, e você tem medo de executar essa técnica. Muitas vezes você acha que o medo está aqui, ou seja, eu conheço a técnica, mas eu não vou executar na hora porque eu tenho medo. O que acontece? Muitas vezes o erro está no seu corpo. Como assim está no seu corpo? Você conhece a técnica, só que o seu corpo, o seu condicionamento físico, ele não te permite executar aquela técnica. Por mais que você a conheça, por mais que você a treine, o seu corpo não permite que você execute tal técnica. Então, o erro, o seu medo não está na sua mente. O erro está no seu corpo. Se você preparar melhor o seu corpo, desenvolver melhor aquela técnica, quando você tiver com um condicionamento físico melhor, aquela técnica vai ser muito mais facilmente executada. E você vai ver que o medo simplesmente some. Isso já aconteceu comigo e acontece com muitos dos meus alunos. Eles têm certo receio de fazer algumas técnicas e aí eu pego um pouco mais pesado, a gente trabalha melhor o condicionamento físico e aí eles passam a perder o medo. Eles falam assim, interessante, eu perdi o medo. Mas não é que ele perdeu o medo, na verdade ele não existia, o medo dele não estava em executar a técnica. O medo dele estava em errar, o corpo dele não conseguir fazer aquilo direito. Quando ele trabalha melhor e adquire um melhor condicionamento, ele consegue executar melhor a técnica. Então, essa aí é a dica que eu tenho para vocês. Trabalhe os 3 métodos, as 3 técnicas para você superar o medo. E trabalhe não só também a sua mente, como também trabalhe o seu corpo, de acordo com o seu medo. Esse é o recado que eu tinha para passar aqui para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Se vocês não gostaram também, clica aqui embaixo em não gostei. É bom para eu saber, me guiar para onde fazer os vídeos. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no nosso canal, em algum canto aqui da tela. Vai ter uma bolinha para você se inscrever. E aí você periodicamente vai receber mais os nossos vídeos. E é isso aí, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum colega seu que tenha esse problema do medo, ou conte para ele as técnicas, ensina para ele as técnicas. O importante é você passar para frente esse conhecimento. E é isso aí, galera. Até a próxima. Saudações.